qual a avaliação que a diretoria do São Paulo faz até aqui do trabalho do técnico argentino Crespo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes, se inscreve no canal, deixa sua curtida, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sou Ricardo Perrone, jornalista esportivo, sou blogueiro do UOL e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Eu perguntei para dirigentes do São Paulo o seguinte: o que mais te impressiona no trabalho do Crespo até agora? E assim, surpreendentemente, a primeira resposta que eu recebi de um dos dirigentes não tem a ver com o trabalho do argentino em campo. A resposta que eu vi foi a seguinte: olha, impressiona demais o astral do Crespo. O astral do Crespo e também de seus auxiliares, aqueles caras que ele trouxe para trabalhar com ele no São Paulo. Eles deixaram o clima muito mais leve no CT da Barra Funda. Eu achei curioso, porque eu imaginei que a primeira coisa que eu fosse ouvir seria relacionada ao trabalho dele de campo. Aí eu consultei um outro dirigente que falou a mesma coisa para mim, que está impressionado com a leveza que o Crespo trouxe ao ambiente do São Paulo, com a cordialidade com que ele trata os jogadores. Aí quando eu escuto isso, eu não consigo deixar de imaginar, deixar de pensar no Fernando Diniz. Ninguém falou assim para mim: olha, com o Crespo acabou aquela história de chamar jogador de perninha, de mascaradinho, de ofender atleta durante o jogo, em público, acabou, né? Ninguém falou isso para mim, mas quando eu escuto que uma das coisas mais impressionantes no trabalho do Crespo é justamente a cordialidade com que ele trata os atletas, é o fato de o ambiente ter ficado mais leve no CT da Barra Funda, na hora eu fico pensando, bom, as coisas andavam bem tensas com o Diniz, acho que o pessoal ali não estava, né, tinha muita gente que não curtia aquela história dos xingamentos. Mas além disso, eu também ouvi o seguinte, que o Crespo impressiona também pela intensidade do trabalho dele no dia a dia, o trabalho dele e dos auxiliares. Isso daí é curioso também. Sempre que eles falam do Crespo, falam dos auxiliares ao mesmo tempo. Então dizem que o trabalho deles é muito intenso no dia a dia, que eles cobram muita intensidade nos treinos e também acreditam que ele cobra também intensidade, que ele tenta fazer com que o time seja intenso durante as partidas. E aí a diretoria avalia que hoje o São Paulo briga muito mais pela bola durante os jogos do que brigava na época do Fernando Diniz. E esse era realmente um ponto que a diretoria enxergava que precisava melhorar muito, né? A diretoria, quando trouxe o Crespo, entendia que ele precisava fazer com que o time brigasse mais pela bola durante os jogos. E hoje a diretoria entende que isso já começou a acontecer, já começou a mudar. E assim é curioso também que no dia seguinte troquei mensagem ali com um dos dirigentes, no dia seguinte ele me mandou uma mensagem: olha, é o seguinte, faltou te falar o seguinte, uma coisa que impressiona no Crespo também é o fato de ele colocar o time para treinar no dia do jogo. Nos dias de jogos ele põe o time para treinar, né? Eu achei curioso o fato desse dirigente ter lembrado, né, no dia seguinte de falar isso, que é uma coisa que me impressionou. Na verdade, treinar no dia do jogo não chega a ser uma grande novidade no futebol brasileiro. Já tem clube que faz isso, treinador, ou que já fez em algum momento com algum treinador. Agora, chama a nossa atenção o seguinte: é um fato que mostra, né, é mais um clube ali na direção de romper com uma tradição histórica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre manteve essa cultura de, no dia do jogo, meu irmão, o jogador não faz nada. Sem querer ser agressivo com os jogadores, mas no dia do jogo o cara come e dorme. Eu cansei de cobrir concentração em dia de jogo, né? Você ficava, antigamente não era coisa organizada como é hoje em termos de coletivo e tal, você podia entrar no hotel dos caras, você ficava ali na recepção, ficava esperando o cara descer para ir lá e tentar fazer uma entrevista rapidinha com o cara, né? E aí, sim, os caras desciam muito tarde para o café da manhã, né? Mais ou menos 11 horas os caras desciam,
sumiam, né, iam descansar, voltavam para o almoço, depois dormiam, passavam praticamente o dia inteiro dormindo. E você, um ou outro, descia ali para conversar com um amigo, com um empresário. Então, isso impressionou muito a diretoria do São Paulo, esse rompimento que o Crespo promove, né, de chegar e botar o time para treinar no dia do jogo, deixar o time ativo no dia do jogo. Então, e também uma coisa que impressiona os dirigentes é o conhecimento tático mostrado pelo Crespo. Eles entendem que que o treinador faz uma leitura muito boa do que pode acontecer taticamente no jogo, de como pode jogar o adversário, e também faz a leitura rápida do que está acontecendo no jogo e consegue fazer os seus ajustes. Isso impressionou bastante os dirigentes. E um outro ponto, eles ficaram surpresos com o nível de conhecimento que o Crespo mostrou dos jogadores do São Paulo. O que eles me disseram é o seguinte: o cara chegou aqui, já conhecia bem o elenco, já sabia a característica de cada um, que podia tirar de cada um, e isso foi evoluindo. Isso melhorou, tá melhorando, ele mostra já ter um certo domínio em relação ao elenco, em saber o que pode fazer, pode colocar isso na esquerda, aquele na direita, enfim, e mexer. Então eles ficaram bem impressionados com esse conhecimento mostrado pelo treinador argentino. Aí você pode estar pensando assim: pô, Perrone, mas você não ouviu nenhuma crítica? Os caras não reclamaram de nada do Crespo, não tem lá um detalhezinho, o Crespo escala não sei quem. Bom, se eles têm algum tipo de crítica, evidentemente não fizeram para mim, né? Não seria interessante abrir no começo de trabalho algum tipo de crítica em relação ao Crespo, mas eu entendo também que isso é um começo de casamento, é um início de relação, e no início tá tudo certo, né? É elogio de lá, elogio daqui, e vamos que vamos, né? Agora, a gente vai ter que esperar mais esse casamento, né, essa relação, para ver se ela vai ser uma relação longa ou não, ou se daqui a pouco as partes já começam a entrar em atrito. Óbvio que o que vai dizer isso são os resultados, né? A gente vai ter que esperar os resultados. O São Paulo tem uma cobrança muito grande por títulos, né? E o Crespo vai ter que dar essa resposta. Então a gente tem que aguardar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer. Espero que você tenha gostado do vídeo e queria te pedir também, queria te ouvir, queria saber o que te impressionou mais no trabalho do Crespo. Tem uma coisa que você fala assim: pô, o Crespo nesse ponto aqui ele é foda. O que te impressionou mais? Conta para mim, deixa nos comentários aí, tá bom? Abração, tamo junto!